Nas sombras de um mundo em ruínas, onde a fé se chocava com a espada, uma ideia audaciosa germinava. Imagine a Terra Santa, um caldeirão de conflitos após a primeira cruzada. Peregrinos, tomados por uma devoção inabalável, afluíam aos locais sagrados, mas o caminho era uma armadilha mortal. Bandidos e saqueadores espreitavam em cada curva, transformando a jornada de fé em um pesadelo. Era nesse cenário de caos e desespero que a semente de algo extraordinário seria plantada. E se houvesse homens dispostos a sacrificar tudo, não por conquistas territoriais, mas para proteger os inocentes? Homens que empunhassem a espada não para atacar, mas para defender? Prepare-se para desvendar a história de 9 almas corajosas, um propósito divino, e a fundação de uma ordem que ecoaria pelos séculos, os Cavaleiros Templários. O ano é 1119. Jerusalém, recém-conquistada pelos cruzados, ainda respirava a tensão de um cerco recente. As ruas, antes tomadas pelo fervor da batalha, agora viam o fluxo constante de peregrinos, muitos dos quais jamais chegariam ao seu destino. Em meio a esse cenário de esperança e perigo, um nobre cavaleiro francês, Hugo de Payns, sentia o peso dessa vulnerabilidade. Era um homem de fé profunda, mas também um estrategista perspicaz. Ele não estava sozinho. Ao seu lado, outros 8 cavaleiros, homens de igual fibra e devoção, compartilhavam da mesma visão. Godofredo de Saint-Omer, André de Montbard, Payen de Montdidier, Archambault de Saint-Aignan, Gondemar, Fouque de Chartres e os 2 irmãos, Roland e Geoffrey. Note que os nomes e a quantidade exata podem variar sutilmente nas fontes, mas a essência do seu número pequeno e inicial permanece. Eles não eram um exército, mas uma irmandade. A inquietação desses 9 homens não era passiva. Eles observavam, analisavam e, acima de tudo, sentiam a urgência da situação. Os caminhos para os locais sagrados estavam infestados. O recém-estabelecido Reino Latino de Jerusalém, ainda frágil, lutava para consolidar seu poder e não possuía os recursos para garantir a segurança de cada peregrino. Era uma lacuna, um vácuo de proteção que clamava por uma resposta. E a resposta, na mente de Hugo de Payns, não viria da burocracia ou de promessas vazias, mas da ação direta, da dedicação incondicional. Com essa convicção ardendo em seus corações, Hugo de Payns e seus companheiros se dirigiram ao coração do poder cruzado em Jerusalém, o rei Balduíno II. Imagine a cena. 9 cavaleiros, talvez com suas armaduras desgastadas pela jornada e pela vigilância, mas com um brilho nos olhos que revelava uma determinação férrea. Eles não pediram terras, riquezas ou títulos grandiosos. Sua proposta era revolucionária, quase ingênua em sua simplicidade e audácia. Eles se dedicariam a proteger os peregrinos cristãos nas perigosas estradas do Levante. Não seriam mercenários, mas monges guerreiros, vivendo sob votos de pobreza, castidade e obediência, unindo a fé à espada. Guilherme de Tiro, o cronista e arcebispo de Tiro, uma das fontes mais importantes para este período, descreve a fundação da ordem em sua Historia Rerum in Partibus Transmarinis Gestarum, História dos Feitos de Além-Mar. Ele nota a surpresa inicial diante da ideia. Afinal, monges armados eram uma novidade. Entretanto, a necessidade era tão premente que a proposta, por mais heterodoxa que parecesse, começou a ganhar terreno. Balduíno II, um rei pragmático e ciente dos desafios de seu reino, viu o potencial. Era uma solução elegante para um problema grave, uma força dedicada e motivada pela fé, algo que o Tesouro Real não poderia comprar. A aceitação da proposta pelo rei Balduíno II não foi apenas um reconhecimento, mas um endosso crucial. Ele não só deu sua bênção, como também ofereceu aos 9 cavaleiros um local para se estabelecerem. E que local?
Não era um castelo remoto ou uma fortaleza isolada, mas um dos edifícios mais significativos de Jerusalém, parte da Mesquita de Al-Aqsa. Para os cruzados, a Mesquita de Al-Aqsa era vista como o Templo de Salomão, uma identificação que carregava um profundo simbolismo religioso e histórico. Localizada no Monte do Templo para os judeus e cristãos, ou Haram al-Sharif para os muçulmanos, este local era o epicentro da fé e da história em Jerusalém. Receber um quartel-general ali não era apenas uma questão de logística, mas um ato de profunda significância simbólica. Era como se a nova ordem estivesse enraizada no próprio coração da história sagrada. A escolha de Al-Aqsa como quartel-general não foi aleatória. Sua localização estratégica dentro das muralhas de Jerusalém, sua estrutura robusta e sua proximidade com os locais de peregrinação a tornavam ideal. Além disso, a ligação com o Templo de Salomão rapidamente deu à ordem seu nome completo: Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, ou, para a posteridade, os Cavaleiros Templários. Ali, nos corredores e pátios daquela antiga mesquita, os 9 cavaleiros, agora oficialmente reconhecidos, começaram a solidificar sua estrutura. Eles não tinham riquezas, mas tinham uma fé inabalável, um propósito claro e o apoio da coroa. Os primeiros anos foram de extrema dificuldade. A pobreza era real. As crônicas contemporâneas, embora por vezes parciais, atestam a escassez inicial. Conta-se que os primeiros templários eram tão pobres que 2 cavaleiros muitas vezes compartilhavam um único cavalo, imagem que se tornou um dos símbolos icônicos da ordem, representando sua humildade e fraternidade. Sua missão era perigosa. A proteção dos peregrinos exigia sacrifício e vigilância constante. Eles patrulhavam as estradas, enfrentavam bandidos, arriscavam suas vidas dia após dia. Era um trabalho ingrato, muitas vezes invisível, mas fundamental para a manutenção do frágil reino latino. A notícia de sua dedicação e bravura começou a se espalhar. A imagem dos monges guerreiros, antes uma contradição em termos, agora ganhava respeito e admiração. A ideia de cavaleiros que não buscavam glória pessoal, mas serviam a um propósito maior, era inspiradora. O Concílio de Troyes, em 1129, formalizou a ordem, dando-lhe uma regra e o apoio do papado, o que catapultou sua influência e crescimento. Mas tudo começou ali, com a visão de Hugo de Pence e a coragem daqueles 8 companheiros sob o teto simbólico da Mesquita de Al-Aqsa. A fundação da Ordem dos Cavaleiros Templários não foi um evento orquestrado por grandes poderes ou um movimento de massas. Foi o resultado da visão de poucos homens, movidos por uma fé profunda e uma necessidade latente. Eles transformaram a vulnerabilidade em propósito, o caos em ordem. De um humilde início com 9 cavaleiros e um propósito claro, eles se tornaram uma das ordens militares mais poderosas e influentes da história, deixando um legado que ressoa até hoje. E se você sente que tem um propósito que pode fazer a diferença em um mundo que precisa de mais proteção e menos conflito, então você já está seguindo os passos desses 9 cavaleiros. A coragem de iniciar, a fé para persistir e o propósito para guiar, esses são os verdadeiros pilares da ordem. Clique no botão Inscreva-se para continuar desvendando os segredos da história e inspirar-se nas jornadas daqueles que, contra todas as adversidades, ousaram criar um legado eterno. Ative as notificações para não perder nenhum vídeo e compartilhe este conhecimento com aqueles que buscam a verdade. Junte-se à nossa comunidade e vamos juntos explorar as profundezas da história.